Gente, foi aniversário de Dona Carolina. Parabéns, amiga. Te amo Muito. É bom fazer aniversário, gente. É bom, mas dá uma afliçãozinha. Ai, dá muito. Nossa. Eu gosto do dia, mas eu confesso que os anos pesam, amigue. Eu acho que, né, eu não sei qual a idade de você que tá aí assistindo, mas acho que com o passar dos anos, 35, 36, 37, vai dando um negócio aqui, né? Eu fiz 37 e é muito louco porque a gente já tá há alguns meses nessa pira do... Será que a gente tá velho demais pra algumas coisas? E a gente até perguntou para os soltos no Instagram se vocês já deixaram de fazer coisas porque vocês achavam que vocês estavam velhos demais para isso. E quase 90% dos soltos já se sentiu velho demais para alguma coisa. A gente fez uma live com a Cris Guerra sobre etarismo. Se você não viu, tem card aparecendo por aí. E é muito impressionante o preconceito que a gente tem internalizado com a idade, né? A gente acha que a gente tem coisas que a gente pode fazer em cada determinada idade, coisas que a gente não pode mais fazer, né? E eu acho que isso vai tendo um efeito com o passar dos anos, porque, primeiro, acho que tem uma questão que é muito biológica, que é o tal do relógio biológico, que é um peso enorme para as mulheres, né? Muito. Assim, eu até já falei aqui para vocês, eu congelei meus óvulos e acho que isso mudou a relação que eu tenho com ser mãe. Eu tenho muita vontade de ser mãe e eu congelei os óvulos para que eu possa ter mais tempo para pensar e me planejar e um dia encontrar um cara legal e se precisar usar esses óvulos. Eu sei que ainda é um privilégio para poucos, é um procedimento caro e acho que assim, sim, é um custo enorme, mas eu acho que a gente se organiza financeiramente para outras coisas. Então, a gente se organiza para financiar um carro, para mudar de apartamento, para fazer uma viagem para o exterior e não pensa numa organização financeira para planejar o congelamento de óvulos que pode garantir uma gravidez lá para frente, né? Mas eu acho que muitas mulheres não fazem porque não querem assumir para si mesmas que não deu certo. Sabe, parece que assim, a hora que você escolhe congelar seus óvulos, você perdeu por tentar nas vias normais. Eu acho que muitas mulheres não fazem, assim, primeiro porque pensam, puta, é muito caro. Gente, até nisso o homem tem privilégio, né? A gente é muito filho da bota um pi aí no final. Mas é de fato, né? A gente não tem que se preocupar com essa janela, né? Porque assim, óbvio, gente, a medicina tá avançando, existem inúmeros ganhos. A gente já postou uma entrevista aqui com a Alessandra Colasanti, que teve seu primeiro filho aos 45 anos. Então não é 40, não tem uma idade limite, mas existe um limite, né? Natural imposto pela natureza. E aí, eu acho que isso é uma coisa que gera muita angústia, né? Com o passar dos anos, né? Eu acho que anterior ao filho, cara, porque assim, vira e mexe, as pessoas me perguntam, você tem vontade de ter filho? Eu falo, eu tenho muita, mas assim, eu não tô conseguindo nem passar terceiro date. Então, assim, a minha angústia é anterior, porque eu acho que, né, é isso, eu fiz 37. Eu já estourei o meu cronograma ideal. Sabe quando você é criança, que você fazia aquele negocinho no caderno? Desde criança já fazia o cronograma? Não, tinha uma brincadeira. Isso é muito cruel das mulheres, que você põe a sua idade no meio, que era a idade que você queria casar. Tinha isso? Tinha. Nossa, daí sua você escola punha... é muito cretina, gente. Muito. Nossa senhora, é uma desescola. Você punha a idade que você queria casar, o número de filhos que você queria ter, o nome deles. Que horror! Quer dizer, a escola você já de tá... princesa. Escola de princesa. Eu tô mandando a conta da terapia pra vocês. Mas você tem um cronograma interno, né? Você fala, puta, eu imaginei que com essa idade eu ia estar casada, casando, eu ia estar com filhos e de repente... Ou pelo menos me mantendo financeiramente, né? Porque eu acho que aí vai tão anterior, porque a gente chega aos 36, 37 e fala, caraca, tá difícil até de me bancar, como é que eu vou bancar um filho? Total. Uma criatura que vai precisar de fralda, que não tem estrutura financeira pra ter uma criança. Eu acho que tem esse lugar do eu sou uma adulta e eu me sinto uma eterna adolescente, né? A gente entrou nessa crise até do jeito de vestir. Nossa, e assim, olha isso, esse vestidinho, tem sempre, eu ponho umas coisas de babado, de umas rendinhas que você fala, cara, não dá, eu vou mudar de apartamento agora, de repente eu comecei a olhar as coisas, tava muito menininha, tem um lugar de uma identificação com o adolescente interno
E acho que ainda mais pra gente estar solteiro, tem esse preconceito e parece que o solteiro é mais adolescente. E daí dá uma sensação do tipo, cara, eu sou uma mulher e ainda me sinto, né? Uma mulher de quase 40, né? Porque parece que o 40 chega uma maturidade que você fala, meu Deus, peraí, eu vou fazer 40. Então eu tenho que virar adulto em algum momento. E acho que o adulto, ele, claro, a gente faz aqui a nossa vida, a gente tem os nossos negócios, a gente já teve carreiras e tal. Mas eu acho que a gente ainda tem uma visão um pouco desatualizada do que é ser adulto, sabe? Parece que ser adulto é ter uma carreira estável, é ter um carro e uma casa com 2 filhinhos, naquela coisa meio jogo da vida. E aí, outro dia, um amigo meu falou, cara, você só coloca camiseta escrita, com umas frases, assim, é muito adolescente. E aí eu olhei para as minhas roupas e falei, cara, eu preciso fazer alguma coisa para poder mudar. E não é que eu tô achando que é ruim ser daquele jeito, mas assim, a gente tem que passar por todas as fases da vida. E às vezes a gente fica tão apegado numa fase que a gente fala, cara, o tempo tá passando. A única certeza que a gente tem é que a gente vai envelhecer. Então, assim, é legal a gente também passar por todas as fases e aproveitar cada uma delas, né? E não ficar tentando se apegar ali, ficar eternamente jovem, meio Peter Pan. Você tava falando, eu tava pensando isso, assim, que coisas que eu quero crescer e que coisas eu acho que eu não quero crescer, né? Eu acho que é difícil. E o que é crescer, né? Exatamente. Nossa. A gente tem um ideal do que o crescer é ser autossuficiente, é não precisar pedir colo para as pessoas. Eu sou uma pessoa que abre minha vida, peço colo para todo mundo. Talvez eu vá ser uma velhinha assim. Mas às vezes eu fico pensando, será que isso é sinal de maturidade? Né? Eu acho que quando vem o aniversário, esses ciclos, você pensa assim, que mudanças eu deveria ter feito para esse ideal do maduro. E talvez ele seja só um ideal, né? Acho que tem coisas que a gente tem que crescer, mas tem outras que talvez a gente já está sendo maduro. É isso, a gente está aqui trabalhando, isso é um trabalho. Sim. Mas parece, para os olhos dos outros, que é uma brincadeira, porque você não está numa mesa de escritório. Né? Acho que tem um pouco essa idealização do que é de uma pessoa séria, talvez tenha um lugar de seriedade, né? Eu acho que tem uma coisa que a gente estuda bastante em teatro, que é o Peter Brook, que ele é um diretor inglês, e ele fala uma coisa que eu acho que é muito séria, né? Ele fala assim, sério não é sisudo, né? O trabalho de um palhaço, de um doutor da alegria, é extremamente sério. E mesmo assim ele tem graça, né? A gente tem uma leveza do jeito que a gente fala as coisas aqui, mas a gente fala sobre assuntos que são, de fato, importantes, são relevantes. A gente não tá aqui falando só de bobagem, de coisas que não tem importância nenhuma. São coisas que realmente mexem com a gente, né? E acho que se expor é um trabalho também, né? Ai, sabe uma coisa que me bateu agora? Assim, desabafo total. Tem um lugar que me bate que é, cara, eu tô velha demais pra ficar me colocando pra baixo, sabe? Tem esse outro lugar que é tipo, que talvez nunca vá parar. Mas tipo, você fala, cara, pega a sua vida nas mãos. Isso que também talvez seja uma idealização, sabe? Total. Assim, na hora que eu crescer eu vou mandar um interno pra muita gente, assim, eu sou uma pessoa que tem dificuldade de ligar o botão do de mandar as pessoas pastarem, não pra elas, mas mesmo dentro de mim. E isso eu sinto que é sempre meio essa menina que quer aprovação. E daí você fala, mais um ano passou e eu não liguei esse botãozinho. Mas eu achei muito interessante o que a Cris Guerra falou na live, porque a gente tem uma coisa dentro da gente, uma ideia de que existiu aquela criança, e a live do Júlio Moreno também provou isso bastante pra gente, que é assim, a gente ainda é aquela criança, a gente sempre vai ser aquela criança, por mais que o corpo se transforme, dentro da gente a gente vai ser aquilo. Então, será que não é também uma ilusão você achar que em algum momento você vai parar de pedir aprovação? Será que você não está tentando mensurar o seu amadurecimento por uma idealização que, na verdade, pedir aprovação talvez seja uma identidade sua e não uma fase da vida, sabe? Que talvez você identifique lá na criança, que foi onde começou, mas talvez vai continuar a vida inteira, né? Tem gente que vai ser bagunçada a vida inteira, tem gente que vai ser ha-ha-ha a vida inteira, tem gente que... E isso não é não ser maduro, né? Tem gente que é muito jovem e que é séria, que é organizada, que é não sei o quê, que é mais fechada. Isso não faz a pessoa mais madura, ela é jovem, né? É uma característica, mas a gente vê características de pessoas maduras e a gente vê características de pessoas imaturas e a gente se julga por isso, né? Sim, e tem um lugar de fechar os ciclos também, né? Fazer aniversário, acho que é um lugar do tipo, vou recomeçar aqui, rola um balanço. Você faz um balanço também, tipo, é igual ano novo, assim, pra mim aniversário é um segundo ano novo. Pra mim ainda é mais forte do que ano novo. E eu acho que você tem que se haver com as frustrações
do cronograma estourado. Igual eu falei do cronograma estourado de conhecer gente, ainda mais esse ano que a gente ficou todo mundo com a vida em suspensão, assim, muitos planos não foram feitos. O fazer aniversário também é um exercício de resiliência, de falar, tá bom, aqueles planos não se concretizaram. O que é que eu vou fazer com a situação que aqui se apresenta? Ao invés de eu ficar me sentindo miserável porque mais um ano passou e eu não engatei um romance, porque mais um ano passou e eu não ganhei o dinheiro que eu achei que eu ia ganhar, né? Acho que tem um lugar também daí da maturidade que é falar, é isso que temos para hoje, como eu vou lidar com isso? Assim, eu tenho tentado fazer essa pequena mudança, me propor também esses rituais de mudança no ciclo de aniversário. A economia, né? Tem uma piada sobre a economia que fala assim, economia é a ciência que se dedica a explicar por que o que ela tinha previsto não aconteceu. Muito bom. E acho que na vida tem um pouco isso, né? A gente tem os planos que a gente sempre está idealizando, sempre está com uma coisa louca ali, superlativa, e a vida vai acontecendo. E de repente você se dá conta que talvez aquelas coisas que você tinha se programado a fazer não vão acontecer, mas aconteceram inúmeras outras coisas, mas a gente desvaloriza as coisas que aconteceram porque a gente fica idealizando igual a gente idealiza os crushes. Então, pra mim, assim, ao longo da vida eu tô tendo cada vez menos idealização, que eu acho que isso é uma coisa legal da experiência, que você vai passando os anos, você vai idealizando menos. Mas eu ainda tenho, por mais que eu não tenha o desejo de ter filhos, pelo menos não por enquanto, e eu ainda tenho esse privilégio que talvez daqui a pouco eu possa ter, mas eu tenho a idealização do grande amor. Sabe uma coisa meio cigarra e formiga que implantaram essa... Lá quando a gente era criança, lá na coisa que a cigarra ficou cantando ali o verão inteiro, a formiga só trabalhando, a formiga trabalhando. Chegou o inverno, a cigarra ficou sem ter o que comer e a formiga lá toda... tô aqui, tenho minha comidinha. E a cigarra fica, tadinha, na rua da amargura ali passando frio. E eu tenho um pouco essa ideia sobre ficar mais velho. Eu fico achando assim, se eu não plantar uma relação agora... Quem vai me querer daqui a pouco, na hora que as coisas tudo que tiverem caída, na hora que, né, o colágeno foi embora. Então eu tenho um pouco esse medo de passar o tempo e eu não construir uma relação sólida o suficiente para poder passar pelo inverno. Só que, gente, olha a quantidade de conceito errado que tem na cabeça, né? Quem diz que ficar mais velho é um inverno, quem diz que ninguém vai me querer e quem diz que precisa ter alguém. E o que é uma relação sólida, né? Você estava total. falando, e eu pensei muito na entrevista que a gente fez com o Michel Alcoforado das gerações, né? A gente é da geração Y, que ainda cresceu isso. Ele fala, vocês querem ser uma pessoa consistente, então o feed do Instagram tem que ter uma narrativa. Total. A gente cresceu isso. Eu cresci com a minha família falando, você tem que ficar 30 anos numa empresa, esse era o valor, né? Construir a longo prazo, ter um imóvel próprio, era a grande conquista umas financeira. Coisas meio sólidas, né? Relação sólida, coisas sólidas. Né? E eu acho que isso bate na idade, né? Os mais jovens, de 20 e poucos anos, já entenderam que a vida é usufruir o agora, eles têm uma outra relação, um dia é uma profissão, outro dia é outra. Eu acho que a gente é mais solto, mas a gente cresceu com essa educação e com essa cultura. Então você chega aos 37 e fala, o que de sólido eu construí? Nada. Assim, a gente construiu 1000 coisas, mas talvez não dentro desses termos. E isso é uma coisa que a gente tem que se provocar a se atualizar. E falar, tá bom, talvez eu não comprei o imóvel, mas eu tive outras conquistas, que às vezes foram assim, de inteligência emocional, de coisas que a gente aprendeu, de livros que a gente leu, de lugares que a gente viajou. A gente também tem que catalogar essas nossas conquistas, por mais que elas não estejam lá para a gente declarar no imposto de renda, para a gente, né, se empoderar disso, porque senão a gente vai estar sempre se sentindo perdedor, né? Total, e eu, por exemplo, eu já mudei de profissão algumas vezes, então eu já fui economista, já trabalhei em banco, depois abri uma produtora cultural, depois ator, agora creator. E aí, creator é criador de conteúdo aqui na internet. E aí, eu tinha um pouco esse apego, meu Deus, tudo que eu construí ali, vou deixar isso para trás. Mas depois de um tempo eu entendi que tudo você vai deixar para trás, porque caixão não tem gaveta. Então você não vai levar nada, você só leva a experiência adiante. Então tudo que eu conquistei ali está aqui dentro, os aprendizados que eu tive ali estão aqui dentro. O que a gente quer mostrar para os outros é externo, isso daí não vale de nada. Então assim, a gente tem que se balizar mais um pouquinho pelo nosso interior. E aí eu acho que vai nessa coisa de autoestima, porque você está dentro de você está se valorizando a partir dos seus referenciais e menos
ter o carrão para poder mostrar, para poder provar para a família que você conquistou alguma coisa. Porque isso daí, gente, no dia seguinte você bate o carro, o helicóptero, entendeu? Cai em cima do seu Cai carro. na sua cabeça. O carrão no dia seguinte, você bate ele explode, roubam, e aí acabou, né, o seu valor, que estava colocado fora de você. E quando ele está dentro de você, ninguém vai te abalar esse valor, né? Eu acho que se eu pensar nesse último ano, talvez o grande presente, assim, da minha vida tenha sido um mergulho de autoconhecimento. Acho que a gente fez um trabalho que eu me orgulho muito aqui no Soltos, da gente aprofundar as discussões, de mergulhar na psicanálise, de estudar comportamento e estudar os nossos comportamentos, né? Você estava falando disso talvez você peça aprovação para os outros para o resto da vida. Eu acho que a gente entender os nossos mecanismos é muito essencial, né? Porque assim, entender como a gente opera. Na live do Nogueira, ele falou muito isso também, né? Da gente entender as emoções para poder falar, olha, eu reajo assim. E daí a gente não tá mais a Deus dará. É saber, assim, a partir dessas nossas características, o que eu quero mudar, o que talvez eu sempre seja assim, e daí eu vou precisar buscar pessoas que trabalhem comigo, que me complementem, né? Que ele fala, às vezes você é mais água, você vai precisar de alguém que seja mais terra. Ao invés de querer entrar na caixinha do carrão ou não carrão, é abraçar o caos, como tem um amigo nosso que sempre fala, entender, acho que assim, mapear quem a gente é, valorizar as coisas que são legais e as que estão pegando, pensar o que eu posso trabalhar para me melhorar. Porque em última instância, né, vamos lá, o que importa disso aqui tudo, desse negócio aqui? Ser feliz, né? Convenhamos, a única coisa que é interessante nesse mundo é a gente conseguir ser feliz. De nada, não existe garantia para felicidade. Então, se você conquistar, ter uma carreira, um namorado, um marido, filho, nada disso vai te garantir ser feliz. Quem é a única pessoa que é responsável pela sua felicidade é você mesmo. E isso vai depender do seu autoconhecimento, de você entender o que te faz feliz e de você ir atrás. Então, assim, por mais que a gente se sinta mal ou se sinta inadequado ou não se sinta maduro o suficiente, isso tudo são através dos olhos dos outros. A gente está se medindo através de critérios que são externos a nós. E os seus critérios? Você conhece? O que é que você busca? O que é que te faz feliz? Quais foram as suas conquistas nos últimos anos? Né? E talvez isso não seja uma coisa tão óbvia assim. Talvez sejam coisas muito menores e muito mais sutis e que isso sim vai te deixar feliz e não o carrão, o emprego, 1 milhão de seguidores, nem nada disso, entendeu? Acho que a partir desse momento que a gente ganha essa maturidade, que é entender que a vida é muito mais sutil do que o que a gente imagina, as coisas também ficam mais simples. Que é o Soul, né? Não sei se vocês viram, mas o filme da Disney, o Soul, é muito fofo e é exatamente sobre isso. Assim, eles discutem, a gente fica buscando o nosso grande propósito da vida, então qual é a minha vocação? E você fica esperando uma grande vocação e a ficha do cara cai. Quando você fala, é isso, é o simples. É você olhar a folhinha caindo, a vida tá aqui. A gente ama os rituais, os finais de ciclos. Talvez seja celebrar, tá bom, muitas das coisas que eu queria no meu cronograminha não aconteceram. E o que aconteceu? E o que está acontecendo, né? Talvez seja um dia para celebrar a gente estar aqui, juntos, vivos. Podendo se abraçar, né? E que daqui a pouco vai ter vacina e a gente vai poder abraçar todos vocês. Ai, graças a Deus. Vai voltar essa vida solta que eu queria tanto. Não vamos nos sentir velhos para as coisas, gente. Não, gente. Até porque, né, convenhamos, a gente ainda vai viver muitos e muitos anos e a gente tem que ter muita garra para poder fazer as coisas que a gente quer, porque, enfim, a gente mal começou a vida, né? Sim.